A gente vai falar sobre escolhas dentro dessa perspectiva da felicidade que a gente falou na semana passada. A gente vai continuar com o tema da felicidade falando sobre escolhas. Pegar um pouquinho a reflexão do Schopenhauer, a reflexão de Sartre sobre liberdade, sobre escolhas, para que a gente consiga fazer essa relação. Como é que a filosofia pode me ajudar a desenvolver as escolhas corretas, a fazer as escolhas corretas na minha vida? Olha que coisa interessante. Sartre dizia que a liberdade é uma condenação. Nós somos condenados à liberdade. Não é uma escolha ser livre, diríamos assim, numa perspectiva sartriana. Primeiro que a liberdade ela é racional, né? A liberdade não é fazer o que eu quiser, isso é uma liberdade meio insensata. A liberdade ela é racional, ela nasce da razão e ela faz com que o tempo todo eu tenha que fazer escolhas. E como a gente está falando um pouco na perspectiva da felicidade, o que é as escolhas cotidianas que eu faço na minha vida podem me ajudar à felicidade ou à infelicidade? Eu gosto muito das reflexões de Kant, né, que é um pensador, né, um dos pais do criticismo, né, que tenta fazer a síntese do racionalismo com o empirismo. E Kant, ele diz que a grande questão da felicidade, ela é uma felicidade moral. Eu preciso buscar, né, a felicidade como resultado de uma moral. Quando eu faço o que dá na minha cabeça, eu acabo me machucando muito, porque eu estou distante de uma visão moral, de uma dimensão moral. Eu preciso ter a compreensão de que as minhas escolhas, elas precisam ter uma coerência com o bem. Eu tenho que ser bom, eu tenho que escolher o bem, eu tenho que fazer o bem. Quando eu falo assim, eu sou livre para dar um murro na cara de alguém, na visão kantiana isso não é liberdade. Eu sou livre para xingar alguém, ou eu sou livre para me humilhar por causa de alguém, ou eu sou livre para me lambuzar de coisas incorretas na vida, de drogas, de bebida, isso não é liberdade nessa visão kantiana, porque a liberdade ela precisa ter uma dimensão moral. E as escolhas dependem dessa dimensão moral que eu tenho. Então, as escolhas, elas só vão me levar para um caminho da felicidade se eu conseguir fazer uma análise profunda de por que eu estou escolhendo isso e não aquilo. E isso que eu estou escolhendo me leva ou não leva à felicidade? Lembra da semana passada, quando a gente falou do prazer e do sofrimento? Há muitas coisas que nos trazem sofrimento em determinado momento e que depois vão nos trazer prazer. E também é o contrário. Quem é viciado em alguma coisa, quando ele está naquele vício, ele tem aquele prazer daquele momento que leva a um sofrimento. Quando você toma decisões, às vezes penosas na sua vida, eu vou cortar essa história de dor, essa humilhação aqui, o que estão fazendo comigo. Eu vou cortar isso. Esse momento do corte não me dá prazer, me dá sofrimento, mas vai me dar prazer um tempo depois, porque eu fui construindo essas minhas escolhas, construindo dia após dia as minhas escolhas. Aí tem uma coisa interessante, que dentro dessa visão das escolhas vem a palavra renúncia. Cada vez que você escolhe uma coisa, você renuncia a outra coisa. Você escolheu estar comigo agora. É um prazer isso para mim. Eu escolhi estar com você nesse momento. Nós renunciamos outras coisas. A gente podia estar vendo uma série, a gente podia estar escrevendo, a gente podia estar correndo, a gente podia estar comendo, e nós escolhemos estar aqui. É uma escolha. E as escolhas exigem renúncias. E eu preciso compreender o papel da renúncia na minha vida para chegar nesse ponto da felicidade. O tempo todo eu vou precisar renunciar a coisas. Se eu quero produzir no meu trabalho, eu vou ter que renunciar a lazer. Se eu quero ter uma mente equilibrada, eu vou ter que renunciar a trabalho para ter lazer. Eu preciso o tempo todo compreender que na minha vida as escolhas vêm junto com as renúncias. Eu tenho que compreender a importância de renunciar.
mesmo que aquilo me traga alguns sofrimentos naquele momento. Nossa, eu queria muito fazer essa viagem, muito. Para mim era muito importante, não tenho dinheiro. E eu não vou me endividar de novo, eu vou renunciar a essa viagem com uma reflexão mais profunda. Eu queria muito fazer uma festa, mas eu estou no meio de uma pandemia. Mas eu gosto de festa, sim, mas você vai ter que renunciar a essa festa em prol de um bem maior, em prol de um benefício maior que a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Então, quando a gente pensa na palavra escolha, a gente tem que pensar na palavra renúncia. Eu estou com alguém que eu amo, que está do meu lado, o fato de estar com esse alguém vai fazer com que eu feche porta para outros alguéns. Eu escolhi aqui. Meu marido, minha mulher, eles são perfeitos? Não, eu também não sou perfeito, mas é uma escolha. Ela escolheu ficar comigo, eu escolhi ficar com ela. Eu escolhi ser pai, os meus filhos são perfeitos, foi uma escolha. Quem escolhe ser pai, quem escolhe ser mãe, renuncia. Eu não sou feliz sendo pai, não sou feliz sendo mãe, né? Um filho não é um bonequinho que você joga fora. São escolhas que exigem renúncia. Quem é mãe diz assim, nossa, nunca mais eu dormi do jeito que eu dormia, com as preocupações que eu tenho com os meus filhos. É claro que o ser mãe trouxe privilégios e belezas e prazeres imensuráveis, mas trouxe renúncia. Em tudo eu vou ter que ter renúncia. É tão interessante, né, que às vezes as pessoas, numa história, ela fica meio mal porque a carência é tão grande, ela tem necessidade de seduzir outras pessoas. Mas de repente ela está numa história, ela está acompanhada. E eu começo a tratar mal a mulher que está comigo porque eu gostaria de poder seduzir uma outra mulher também, uma outra mulher e assim por diante. Mas eu fiz uma escolha. Você podia ficar solteiro brincando de seduzir, você fez uma escolha de ter um compromisso com alguém. Ninguém obrigou você a fazer isso. E às vezes acontece o contrário. Às vezes você escolhe não estar com alguém e aí vem uma carência imensa e você fica, meu Deus, eu desperdicei uma história linda, porque eu me achava não livre, eu achava que eu estava sufocado. Então eu fiz a escolha de me libertar de alguém e agora eu sinto um vazio imenso dentro de mim, porque é muito ruim não ter alguém para dividir aquilo que eu sinto. Escolha. Não estou dizendo que as pessoas que são solteiras serão frustradas ou o contrário, as casadas serão... Não é isso. Mas é o tempo todo eu pensar nesta palavra escolha para fazer um casamento com a minha liberdade. E a minha liberdade, dentro da perspectiva da escolha e da felicidade, como um tema de vida. Olha que coisa interessante, né? Os gregos, eles quando estavam sofrendo muito, eles, enfim, tinham privações, tinham doenças, tinham dificuldades, eles ficavam pensando nos campos elíseos. O que eram os campos elíseos lá no pensamento grego, na história grega? Era o lugar em que iriam os heróis de guerra e os homens valorosos. Era como se eles tivessem uma compreensão de que a felicidade absoluta não estava na Terra, estava nesses campos elíseos, estava numa glorificação que eles teriam, nessa eternidade que o ser humano sempre buscou. A gente tem pavor da ideia de acabar, de que isso vai acabar, mas dentro deles existia uma busca de uma eternidade daquela felicidade deles. Aí a gente vai para o pensamento de Jesus, por exemplo, ou de Sócrates, começando com Sócrates, né? Lá na Grécia, Sócrates ele faz uma opção instigante. Quando ele é condenado a tomar cicuta, ele podia ter fugido. E os discípulos dele queriam que ele fugisse, mas ele não foge. Apesar do sofrimento dele, de saber que ele ia tomar um veneno, né? Ia tomar uma cicuta, ele tinha uma verdade, ele não queria matar a verdade dele. E olha, há muitos paralelos, né? Não sobre o aspecto religioso, mas de fala, de discurso, de envolvimento, de vida, que é a vida de Jesus. Jesus também, dentro da missão, né, do Pai para ele,
chega no momento em que ele, diante do sofrimento, ele fica angustiado, né? Jesus no Horto das Oliveiras, ele fica profundamente angustiado. Ele é Deus, mas ali ele é um homem. Ele é um homem sabendo dos sofrimentos humanos que ele iria passar e triste com aqueles sofrimentos, triste de ter que passar por isso. Quando ele fala, minha alma está triste até a morte, permanecei aqui e vigiai comigo. Ele pede isso para os amigos dele, a minha alma está triste até a morte, fica aqui comigo. Quantos momentos da nossa trajetória de vida, de felicidade, em que a gente está triste, você quer colo, você quer um amigo, você quer alguém que permaneça do seu lado? Nas histórias de amor também isso acontece. É muito interessante que às vezes a gente ama alguém, a gente se sente amado, e quando você está vivendo o seu grande calvário, o seu Horto das Oliveiras, e você diz para aquela pessoa, vigia comigo, fica aqui do meu lado, e essa pessoa se esvai. E eles dormiram. Eles não ficaram com Jesus vigiando, porque eles achavam que não ia acontecer nada com ele, talvez. Essa é a primeira, há sofrimento em mim, é Jesus dizendo isso. Qual é a outra fala bonita dele no Horto das Oliveiras, né? Pai, é muito sofrimento, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. É Jesus olhando para aquele sofrimento e tendo a compreensão de que a grande vontade a ser realizada na vida dele era a vontade do Pai. Aí vem a dimensão que aqui é religiosa, mas que pode ser uma dimensão profundamente moral, que Kant está dizendo. Mesmo que eu enfrente momentos de dificuldade, as minhas escolhas, elas precisam ter um foco maior. Sim, qual é o tema da minha vida? São esses valorosos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, que de repente também têm medo daquele sofrimento que terão que enfrentar, mas que tem uma causa maior, que tem algo que os move, que os mobiliza para realizar o seu projeto de vida, que foi o que Jesus fez. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E ele, no alto da cruz, ele vai e perdoa aquelas pessoas, dizendo, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. O perdão, ele está profundamente ligado à minha escolha, porque quem escolhe não perdoar fica com a mente atormentada, fica com a alma suja, fica com a vida suja, fica querendo se vingar de alguém o tempo todo. Eu preciso escolher perdoar. Eu não posso ficar guardando coisas em mim que vão me enfeiando quem eu sou o tempo todo. Eu já falei isso várias vezes para vocês, mas eu gosto dessa história, que ela é real. Quando eu conheci duas senhoras de 93, 95 anos, lá numa igreja no Rio de Janeiro, e aí elas contando umas histórias, né? E aí eu perguntei o que era o segredo delas serem tão felizes assim, de viverem de uma forma tão... E uma falou que naquela idade já havia perdido o marido, tinha perdido um filho, perdeu amigos, que perde-se muito na vida, mas que o segredo dela mesmo era tomar banho de alma. Eu falei, banho de alma? Falou, não dá para guardar raiva, não dá para lamentar por coisas que eu não tenho mais, que não existem mais. E às vezes a gente fica com isso, né? Você fica com saudade de coisas que às vezes nem aconteceu. Aquilo fica martelando na sua cabeça. A gente tenta, né, fazer uma utopia dentro da gente mesmo e fica construindo coisas que não são reais, que não existem. A vida ela é feita de imperfeição. A vida é feita de pessoas que vão nos magoar e nós vamos magoar pessoas. Eu preciso tomar banho de alma. Toma banho de alma. Para de colecionar ressentimentos, de querer se vingar de alguém, de querer dar o troco, de mostrar quem você é. Para com isso. Solta o pássaro. O pássaro não foi feito para ficar preso, a sua alma não foi feita para ficar presa. E essas renúncias, elas dialogam com a liberdade da alma da gente. Deixa aí, deixa as coisas acontecerem. Às vezes as pessoas elas nos dizem coisas com uma intenção e a gente recebe com uma outra intenção. Às vezes alguém que você ama e que você fica esperando que o outro dê o primeiro passo,
para que você fique bem com ela, né? Você vai dormir sem querer falar com a pessoa que você ama, esperando que ela fale com você. E você fica mal, ela a mesma coisa. Se os dois tivessem tomado um banho de alma, os dois se desculpariam antes de dormir, dormiriam em paz. Mas não, dorme com a mente. Não, quem errou foi ela, não fui eu. Ela vai ter que pagar por ela, que peça desculpas, ela que vem atrás. Que bobagem, que desperdício de tempo, de energia, de pensamento. Toma banho de alma. Toma banho de alma que vai ajudar nas suas escolhas e nas suas renúncias. Sabe que uma coisa interessante aqui, deixa eu pegar aqui uma coisa que eu escolhi para vocês, dessa dualidade humana, né? Tem uma frase muito interessante do Flaubert, que é esse grande, né, escritor, romancista. Olha o que ele diz, Flaubert: desde o cretino, que não daria um centavo para resgatar o gênero humano, até aquele que se joga no gelo para salvar um desconhecido, será que nós, tal como somos, não procuramos, seguindo nossos diversos instintos, a satisfação de nossa natureza? Deu para entender aqui, ó? Desde aquele que não dá um centavo para resgatar um gênero humano, até aquele que se joga no gelo. Será que os dois não estão procurando a felicidade de alguma maneira? Aí ele prossegue: São Vicente de Paulo obedecia a um apetite para a caridade, como Calígula a um apetite para a crueldade. Cada um goza a sua maneira e para si apenas, uns refletindo a ação sobre si mesmos, fazendo de si a causa, o centro e o propósito, outros convidando o mundo todo para o festim de suas almas. Nisso reside a diferença entre os pródigos e os avarentos. Os primeiros sentem prazer em dar, os outros em guardar. Olha que comparação interessante do Flaubert. Quem foi São Vicente de Paulo? Um homem totalmente dedicado a cuidar dos pobres, que fazia qualquer coisa para cuidar de alguém, para ajudar alguém. Por isso os vicentinos pelo mundo todo ainda têm esse carisma de cuidar das pessoas. Quem foi Calígula? Alguém que fazia qualquer coisa pelo prazer. E qualquer coisa para crueldade, porque em tese ele encontrava o prazer na crueldade. Aí a gente pergunta para a gente mesmo, nas minhas escolhas e nas minhas renúncias, eu sou mais São Vicente de Paulo ou eu sou mais Calígula? Como é que eu me posiciono frente à vida nas escolhas que eu faço para esse caminho de felicidade? Será que aquilo que eu faço é uma ação de doação, de entrega, de generosidade, ou é uma ação egóica? É uma ação para mim mesmo, focado em mim mesmo, para mim. Quantas pessoas, minha gente, se caracterizam como os umbigos do mundo. Eu quero que a minha mulher me sirva o tempo todo, que esteja à minha disposição. Eu quero que meu homem faça isso para mim o tempo todo. Eu quero que meu filho faça isso, meu pai faça isso, minha mãe. Enfim, eu estou sempre me achando ali o centro de tudo que as pessoas devem fazer para mim mesmo. Será que é essa escolha mais generosa que eu posso ter na minha vida? Não compreender também o sofrimento dos outros? Quando a gente pensa ainda na palavra escolha, né? O conceito de escolha, qual foi a escolha de Mandela? O seu prazer de se vingar daquelas pessoas que o destruíram durante um tempo da sua vida, que humilharam, que humilharam a sua esposa, né? Os seus irmãos. Que escolha ele fez? Qual foi a escolha de Irmã Dulce, de Maria Teresa? É interessante isso, que quando a gente quer pensar historicamente nas pessoas que marcaram o mundo, são pessoas que foram generosas. A gente até se lembra de outros, né, personagens da história que tiveram escolhas incorretas e que humilharam pessoas, e que mataram pessoas, que destruíram pessoas,
que tinha o ódio como mola propulsora da própria vida. A gente está citando Calígula aqui, que fez coisas horríveis, né? Nero fez coisas horríveis, Hitler fez coisas horríveis. São pessoas que também entraram para a história. Você olha e fala assim, meu Deus, alguém faz isso com a própria mãe. Alguém resolve construir uma raça pura e faz isso com as outras pessoas. E a gente vai olhando essas personagens e fala, não, não é assim que eu quero ser. Aí você olha a face de bondade. E é interessante que na visão de Sócrates, ele dizia que antes de nos preocuparmos com a palavra felicidade, a gente deveria se preocupar com 3 palavras. O bom, o belo e o justo. É isso que vai me levar para a felicidade. O bom, eu preciso perguntar se é bom, se aquilo que eu estou fazendo é bom para mim, é bom para o outro. Se esta palavra que será pronunciada, que vai sair da minha boca, vai fazer o bem para o outro ou não. O que é o belo? Hitler era belo? Nero era belo? Madre Teresa era bela? Como é que eu identifico o padrão de beleza? Não é uma beleza de medição, se eu tenho gominho no abdômen ou não, se eu não tenho nenhuma ruga, se a minha altura... Não é isso. A dimensão da estética da alma, da iluminação da alma, das iluminuras que brotam dentro da gente e que fazem o mundo ficar mais bonito a partir de uma experiência estética da nossa alma. Como é bonito essa visão da estética da alma. Precisa ser um esteta. A mesma pessoa que precisa tomar um banho da alma precisa enfeitar a sua alma com valores. Tomar banho de alma é perdoar. Tomar banho de alma é não ficar ruminando rancores, colecionando maldizeres. Tomou banho de alma, ótimo. E agora como é que eu enfeito a minha alma? Eu enfeito a minha alma com generosidade, eu enfeito a minha alma com mansidão, eu enfeito a minha alma com serenidade, eu enfeito a minha alma com arte, com uma respiração de uma musicalidade que preenche a minha alma e que me eleva e que me ajuda a elevar o outro também. Eu perfumo a minha alma com a comunhão. A gente acabou de citar Jesus aqui, dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice, esse mesmo Jesus que repartiu o pão e que antes lavou os pés dos seus discípulos para dar um exemplo de simplicidade, de humildade. Ninguém é maior do que ninguém. A felicidade, ela como é que eu diria? A felicidade é uma flor meio caprichosa, é uma Edelweiss, é uma flor que nasce nos montes escarpados, que ela existe, mas ela precisa ser cultivada com jeito, com carinho. De repente você está feliz e você fica tão ambicioso que você matou a sua felicidade. Você está feliz e você fica tão invejoso que você matou a felicidade. Você está feliz e você fica tão avarento que você matou a sua felicidade. Você está feliz e você está tão insatisfeito com aquilo, você matou a felicidade. Tem um desenho que saiu recentemente, chama Soul, Alma, né? Em inglês, Soul, que é lindo. E que é uma história instigante, que tem uma parte dessa história em que tem meio que uns monstrengos, que eles são os obsessivos. Quando eu fico obsessivo por uma coisa, qualquer tipo, né, por dinheiro ou mercado financeiro, eu estou louco com aquilo, por uma pessoa, às vezes a obsessão que eu tenho é por alguém, e eu não consigo pensar em nada além daquela paixão enlouquecedora e daquelas fantasias que eu vou criando na minha cabeça, e eu fico obsessivo com aquilo. Não dá para ser feliz desse jeito. Me lembrei agora de uma frase do Dom Helder Câmara. Esses dias o Papa Francisco citou o Dom Helder Câmara, falou desse homem bom, belo e justo, né? Pegando os 3 valores aristotélicos, bom, belo e justo, que era o Dom Helder Câmara. Mas olha que bonita a frase dele, falando de escolhas aqui, né? Mais importante do que escutar as palavras é adivinhar as angústias, saudar os mistérios, escutar o silêncio. Quando eu sou capaz de escutar o silêncio de alguém,
quando eu sou capaz de perceber que a pessoa que está do meu lado, que mora comigo, está triste e não me disse nada, mas eu escutei o seu silêncio. No seu silêncio eu escutei a dor que havia dentro dele. E ao contrário do que os discípulos fizeram com Jesus naquele momento, que não vigiaram como ele pediu, eu quero ser um amigo que vigie o meu amigo na dor em que ele está sentindo, na angústia em que ele está tendo na vida. Eu quero ser esse amigo para estar presente ali naquele momento em que as emoções estão tão confusas, né? Estão tão atritivas, eu comigo mesmo. E aí eu estou escutando o silêncio de alguém. É profundo isso do Dom Helder. Escutar o silêncio de alguém, vigiar com esse alguém as tristezas que podem tomar conta da vida dele, né? O momento em que ele está vivendo, as complexidades que ele tem. Eu estou ali, junto, para fazer a escolha correta, para fazer isso que Flaubert estava dizendo. Eu vou ser Nero, eu vou ser Calígula, ou eu vou ser Francisco de Assis, ou eu vou ser São Vicente de Paulo? Quem eu vou ser? Eu vou ser alguém que está ali para ter o maior prazer em menos tempo, ou eu vou estar ali para dar o mais de mim no maior tempo possível que eu puder para fazer as pessoas mais felizes? Tudo bem, a gente está falando da irmã Dulce que saía de casa para cuidar das pessoas da rua, a Maria Teresa, pois, não, mas eu não sei fazer muito isso e tal. Começa com quem está na sua casa, começa sendo generoso com seus amigos, começa compartilhando um pouco de você com as pessoas do seu entorno. Essa é a escolha correta do existir humano. Essa é a escolha de não permitir que a vida vá passando assim, sem que eu tenha uma causa, sem que eu cultive as coisas preciosas que há dentro de mim mesmo. É interessante, minha gente, que o Jung fala de um processo de individuação, né? O que é esse processo de individuação? Jung diz que ele deveria se dar quando a gente tivesse por volta de 40 anos, né? 40 e poucos anos, em que eu estou mais maduro, aí eu olho para trás, olho para frente e falo assim, e aí? Quem eu sou? Que escolhas eu fiz na vida? O que eu renunciei? Quem eu sou? Eu estou feliz com quem eu sou, eu estou feliz com as escolhas que eu fiz na vida, eu quero mudar isso. Eu tenho uma personalidade. Aliás, Goethe que dizia que a felicidade é a personalidade, é a persona, é a pessoa, quem eu sou. Quem eu sou com o cabelo que eu tenho, com a testa que eu tenho, é maior ou é menor, com as rugas que eu tenho, que eu vou colecionando com o tempo, né? Com os defeitos, com as idiosincrasias, com o tamanho de boca que eu tenho, com as mãos, se eu sou baixo, sou eu. É o meu físico, é o meu psíquico, é o meu espiritual, sou eu. E esse eu que eu sou, como é que eu consigo identificar esse eu estando no mundo, nas escolhas que eu desenvolvo e na relação que eu tenho com as outras pessoas? É interessante que a maior felicidade é a personalidade, se não me engano é essa a frase do Goethe, a maior felicidade é a personalidade, é assim, já sei quem eu sou, já sei o meu lugar no mundo, é aqui que eu quero estar. Eu falo muito isso para os professores, quando eu dou formação de professores, eu quando entro numa sala de aula, eu agradeço porque eu falo assim, é aqui que eu quero estar, é esse lugar que eu quero estar. Quando eu vou, sexta-feira, quero agradecer as pessoas, que estavam lá na reestreia da minha peça sobre Nelson Gonçalves no Rio, e eu vendo os atores dizendo um texto que eu escrevi, quando eu estou escrevendo, eu falo, é aqui que eu quero estar, é aqui, escrevendo, é brincando com as palavras, é permitindo que as palavras ganhem vida, é sabendo que essas palavras encontrarão destinatários para alimentar os seus sonhos, para alimentar o seu pensamento, a sua capacidade reflexiva, é aqui que eu quero estar. Essa personalidade, essa persona que Goethe fala é isso, assim, chega um momento da minha vida em que eu preciso olhar para mim mesmo e falar assim, é aqui que eu quero estar, essa casa que eu quero estar, essa profissão que eu quero estar, esse jeito de ser que eu quero estar,
Eu escolho a minha casa. Eu escrevi no domingo uma crônica falando da minha sobrinha. Algumas crônicas são todas ficcionais. Na verdade, eu ouço histórias de pessoas, né? É que eu sempre coloco em primeiras pessoas, às vezes as pessoas acham que sou eu, né? Quando eu falei que eu ia ser pai, é uma crônica, uma ficção, né? Nossa, quantidade de gente que, parabéns, que notícia ótima, tal. Não, é uma ficção. Mas eu escrevi sobre a minha sobrinha, sobre a Gabriela e o Guilherme, né? O marido dela, os dois, meus sobrinhos. E foi tão bonito assim a história deles, ver o jeito deles. Eu, né, reparo nas pessoas, né, eu amo os dois, meus sobrinhos, e ele é mais silencioso, ele tem um olhar expressivo, ela é mais falante. Foram 12 anos de uma linda história de amor e de um respeito profundo ali, né? E eu vi os comentários das pessoas depois no Face, assim, eu, né, dou uma lida lá, falo assim, nossa, eu queria ter uma história de amor assim, eu queria... Cada um tem uma história, um jeito, né? E alguns amigos deles dizem, nossa, 12 anos de namoro é demais, mas no namoro o amor também estava presente. Eles já se amavam profundamente. Não é que o amor teve que esperar. O amor já acontecia entre eles. Já estava ali, acontecendo entre eles, né? E é tão bonito isso, essa percepção de que nas nossas renúncias, eles também renunciaram a muita coisa. A Gabriele, primeiro e único namorado dela, o Guilherme. Então ela renunciou outras possibilidades na vida, como ele renunciou outras possibilidades para estar com ela também, porque foi uma escolha. E é uma escolha simples? Não, é complexa. As nossas escolhas não são simples, elas são complexas. Mas é nessa complexidade das escolhas que eu vou aprendendo a renunciar e aprendendo a conhecer aquilo que é felicidade. O Schopenhauer, né, que é um outro filósofo fascinante, ele também fala muito sobre felicidade, mas ele chega num momento que ele não acredita muito em felicidade, de tanto que ele sofreu, né? Sofreu com desilusões amorosas, sofreu com a vida universitária, sofreu com o livro que ele escreveu, ele sofreu muito. Mas mesmo diante do sofrimento, ele faz uma distinção interessante, duas palavras gregas. Vocês já... Nome da crônica, Enfim Casados. E está no Face e no Insta, eu acho também. Acho que fica no Insta também. No Face com certeza está. Platão usava duas palavras. A gente falou de ataraxia, algumas pessoas anotaram, né? Eudaimonia. Anote essas duas palavras aí. Vou falar devagarzinho essas duas palavras gregas. Uma chama-se dúsculos, com K. Dúsculos, que significa temperamentos rabugentos. Dúsculos. Quem são essas pessoas, diziam Platão? Elas não se alegram com os acontecimentos nenhum, que lhes são favoráveis, e se irritam com os desfavoráveis. Dúsculos. E aí, o outro lado, os écolos. Écolos. O que são écolos? São os temperamentos alegres, se alegram com os acontecimentos favoráveis e ao mesmo tempo não se irritam com os desfavoráveis. Então, a primeira coisa é assim, eu preciso me alegrar com aquilo que é favorável a mim. Eu preciso aprender a me alegrar com isso. Écolos. E ao mesmo tempo ter uma vacina contra as coisas ruins que acontecerem comigo. Porque acontecerão. Eu terei muitos dissabores na vida. Acontecerão. Como é que eu enfrento esses dissabores? Como é que vai ser a minha inteligência na diversidade? Schopenhauer dizia que nós precisamos pensar em três coisas, né? O que nós somos, o que nós temos e o que nós representamos. O que nós somos, volta para Goethe, personalidade. Quem sou eu? Eu preciso perguntar para mim o tempo todo, quem sou eu? Para ver como é que eu lapido esse eu, como é que eu melhoro esse eu. Quem sou eu? O que nós somos, o que nós temos? Eu tenho um apartamento assim, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma... Nós temos coisas, eu tenho roupas, eu tenho pertences, eu tenho bens e coisas. E o que nós representamos? Minha posição social, a minha fama, a minha glória. Eu tenho 2 doutorados, eu sou um professor universitário, eu sou um médico assim, eu sou
eu sou sei lá, um administrador de empresa desse jeito, eu sou um professor assim. Bem, o que diz Schopenhauer? Esquece um pouquinho o que você tem e o que você representa e foca no que você é. O que você é o mais importante. O que você tem são coisas que você pode usufruir. Que ótimo que você tem isso, que você tem um bom apartamento, uma boa casa, que você tem um bom carro. Que ótimo. Trabalhou, produziu, que ótimo. Mas isso não é o que você é. Você é muito mais do que isso. Isso não é o que você é. Eu quero pegar aqui uma frase dele, de Schopenhauer. Olha que bonito isso aqui. O que alguém possui para si, o que o acompanha na solidão e que ninguém pode nem lhe dar, nem lhe tomar, eis o que é muito mais essencial do que tudo o que ele possui ou o que ele é aos olhos dos outros. Eu vou repetir. O que alguém possui para si, o que o acompanha na solidão e que ninguém pode nem lhe dar, nem lhe tomar, eis o que é muito mais essencial do que tudo o que ele possui ou o que ele é aos olhos dos outros. Então, não é o que você representa. O que você representa? Eu já tive encargos, secretário de Estado, município, convivi com outros secretários, deputado, vereador, enfim. Experiência linda na minha vida, de ajudar as pessoas. Lindo poder cuidar da FEBEM, poder cuidar de milhões de estudantes. Lindo isso na minha vida. Mas eu saí feliz, porque eu fui fazer outras coisas, Fiz uma opção de estar em... Aí eu via pessoas que eram secretários de outras pastas comigo e que 3 meses depois em depressão profunda, porque não tinha mais o poder. Mas isso é o que você representa, ser secretário é o que você representa naquele momento. Você é mais do que isso. O ser humano é muito maior do que qualquer cargo que ele venha exercer. Eu exerço os cargos como um serviço para as pessoas. Eu estou dirigindo uma empresa agora, ótimo, você é um diretor. Não é por isso que você vai ser arrogante, porque antes você não era diretor, agora eu sou diretor, Não, é o que você representa. Vamos lembrar das 3 coisas de Schopenhauer. O que você é, o que você tem e o que você representa. Presta atenção só na primeira, o que você é. Ele diz que a maior parte das pessoas gasta uma boa parte da vida com o que você tem e o que você representa. E esquece aquilo que é o mais importante, que é o mais significativo, que é o que você é. É isso, minha gente. É isso. Estamos acabando, estou num visual lindo aqui. Estou passando esses tempos aqui em Campos do Jordão. Estou escrevendo, estou trabalhando no romance. Estou escrevendo há muito tempo, tá ficando lindo. Tem dia que eu fico triste. É tão interessante isso, Às vezes você cria uma história, uma trama, acontece uma coisa assim, nossa, que tristeza, por que fulano fez? E os personagens vão ganhando vida, Isso é tão bacana. Deixa eu mandar um beijo para as pessoas que estão aqui. Na segunda que vem eu vou continuar com esse tema felicidade. A gente falou de escolhas, o que você é. Eu vou pensar alguma coisa para linkar com essa história de felicidade, porque é começo de ano e eu queria ajudar vocês a pensarem mais sobre isso. Na complexidade desse tema felicidade, Como ele vai se desdobrando em muitos temas, como essa flor caprichosa que é a felicidade, ela exige que a gente tenha um cuidado especial. Quantidade certa de água, de sol, de terra. A gente precisa cultivar a felicidade. E a gente só cultiva a felicidade com valores. Com valores. São os valores que me ajudam a cultivar a felicidade. E se você estiver triste por alguma razão, faça como Jesus ali, Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Não queira você dominar o mundo. Schopenhauer também dizia que, talvez eu me aprofunde um pouco mais nisso, que é importante isso de Schopenhauer. Ou você compreende a sua natureza, ou você nunca vai ser feliz. O que é compreender a natureza? Não dá para eu brigar com a minha idade. Não dá para eu decidir que eu não tenho essa idade. Não dá para brigar com uma série de coisas que é a natureza. Não dá para... Não, eu quero que seja calor hoje. Eu quero que seja... Eu não tenho poder sobre isso. Então eu preciso compreender isso.
Mas a gente continua semana que vem falando de felicidade. Obrigado, Simone. Um beijo para você. Obrigado, Barra de Guaratiba, de Guaratiba, Rio de Janeiro. Um beijão. Quem é Paula? Já chegou atrasada, Paula. Obrigado, Cristiane. Professor Gabriel, quem é aqui? É que às vezes o nome de vocês é abreviado, né? Juliane, obrigado. Josi de Agudos, nossa, tem tempo que eu não vou para Agudos. Fernanda, sempre presente. Um beijo no coração de vocês aí. Miracema do Tocantins, Gisele de Angra dos Reis. Obrigado, Michele, obrigado. Valeu. Semana que vem a gente está de novo aqui falando sobre felicidade. Gratidão a vocês por fazerem parte da minha vida nessas segundas-feiras. Beijo.